4 de janeiro de 1967, em Coniston Water, localizado na pitoresca região dos Lagos da Inglaterra. Naquele dia, Donald Campbell, um homem de 45 anos apaixonado por alta velocidade, estava ao comando de sua famosa embarcação de alta tecnologia, o hidroavião a jato Bluebird K-7 Campbell, que já havia quebrado recordes de velocidade na água 7 vezes antes, estava determinado a fazer história mais uma vez. O clima, que vinha sendo um desafio por semanas, finalmente parecia favorável naquela manhã fria e clara. A expectativa era enorme, pois Campbell havia enfrentado 9 semanas de mau tempo e problemas técnicos com o motor. Contudo, naquele dia, as condições pareciam perfeitas para uma nova tentativa. O Bluebird K-7, uma obra-prima da engenharia desenhada pelos irmãos Ken e Lou Norris, destacava-se com sua estrutura de aço e corpo de alumínio. Equipado com um motor turbojato axial Metropolitan Vickers Barrow, ele conseguia gerar uma força impressionante de 1,5 toneladas de empuxo. O design único da embarcação, com um formato semelhante a um garfo de picles, havia garantido inúmeras conquistas para Campbell. Às 8h45, com o lago suavemente calmo e as colinas ao redor oferecendo um cenário majestoso, o Bluebird K-7 foi lançado. Campbell, sereno, sinalizou positivamente antes de iniciar sua primeira tentativa de quebra de recorde. Navegando para o sul, ele conseguiu manter uma média de 297 milhas por hora no trecho medido. Mas para quebrar o recorde, ele precisava alcançar uma média de 300 milhas por hora na volta. Depois de uma breve pausa, Campbell iniciou a segunda tentativa. O Bluebird acelerava em direção ao norte, mas pequenas ondulações começaram a aparecer na superfície do lago. Pelo rádio, a voz de Campbell ecoou. "Está deslizando", indicando que a embarcação estava ganhando velocidade. Pouco tempo depois, ele comunicou: "Potência total. A água não está boa. Não consigo ver muito." Suas últimas palavras foram assustadoras. "Estou de cabeça para baixo." A mais de 83 metros por segundo, o nariz do Bluebird subiu, inclinando a embarcação para trás. O barco subiu cerca de 15 metros no ar antes de colidir de frente com a água, criando uma enorme cortina de vapor antes de desaparecer nas profundezas do lago. Os mergulhadores se apressaram para tentar resgatar o corpo de Campbell, mas os recursos eram limitados. Conseguiram recuperar apenas os 2 flutuadores laterais e alguns sacos de flutuação. A busca foi retomada no dia seguinte com equipamentos mais apropriados. Naquela noite, Tonya Byrne, esposa de Campbell e artista de cabaré, chegou de Londres devastada. Ela sabia dos perigos que seu marido enfrentava em sua incessante busca por velocidade. Campbell costumava dizer que, se o nariz do Bluebird levantasse, a tragédia era inevitável. E foi o que aconteceu naquele fatídico dia, apenas 100 metros antes do final do percurso medido. Apesar da tragédia, Campbell ainda mantinha o recorde de 276,38 milhas por hora, alcançado na Austrália em 1964. Seu legado, porém, ia muito além dos números. Filho de Sir Malcolm Campbell, também um recordista, Donald seguiu os passos do pai, dedicando sua vida a desafiar os limites da velocidade tanto em terra quanto na água. Sua jornada começou em 1949, quando ele tentou, pela primeira vez, bater recordes usando o barco de seu pai, o Bluebird K-4. Mesmo diante de vários fracassos iniciais, a determinação de Campbell nunca vacilou. Em 1953, ele apresentou ao mundo o Bluebird K-7, o primeiro barco a jato bem-sucedido da história. Entre 1955 e 1964, Campbell estabeleceu 7 recordes mundiais de velocidade, sempre ultrapassando os limites do possível. Em 1955, ele foi o primeiro a superar a marca de 200 milhas por hora em Ullswater, e suas sucessivas tentativas em Coniston Water tornaram-se eventos anuais de grande expectativa. Além de suas conquistas na água, a ambição de Campbell também o levou a desafiar os recordes de velocidade em terra.
como em sua campanha na Austrália, onde estabeleceu outro recorde mundial em 1964, após enfrentar diversos contratempos. Ao longo dos anos, o Bluebird Kai-7 passou por inúmeras modificações para melhorar sua estabilidade e alcançar maiores velocidades. Essas melhorias refletiam a incansável busca de Campbell por superação. No entanto, após o trágico acidente em 1967, o Bluebird permaneceu submerso nas águas de Coniston Water por mais de 3 décadas. Em 2001, os destroços do Bluebird e o corpo de Campbell foram finalmente recuperados. A embarcação passou por um extenso processo de restauração nas mãos do engenheiro Bill Smith, embora essa restauração tenha gerado uma longa disputa legal sobre sua propriedade. Finalmente, em 2018, o Bluebird K-7 voltou às águas, atingindo velocidades de até 150 milhas por hora na Escócia. O evento foi acompanhado por milhares de espectadores, incluindo a filha de Campbell, Gina, marcando um momento emocionante na história da embarcação. Hoje, o Museu Ruskin, em Coniston, abriga o Bluebird K-7 em uma ala especialmente dedicada ao barco. O museu, que também homenageia a conexão de Campbell com a comunidade local, planeja futuras exibições que levarão a icônica embarcação de volta às águas de Coniston Water, preservando o legado de Donald Campbell para as próximas gerações. Obrigado por assistir e até a próxima.